tudo bem? Continuando a falar sobre o teatro, nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de teatro. Só que essa semana vai ter uma coisa diferente das outras. Para a gente fazer atividade sobre esse tema, não vai ser possível fazer em apenas uma semana só. Então ela vai ser dividida em duas partes. Nessa semana a gente faz a primeira parte e na semana que vem nós fizemos a segunda parte e concluímos. Então nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de teatro e aí eu vou explicar apenas a primeira parte da atividade para vocês fazerem, ok? Os espetáculos teatrais, eles podem ser representados de diversas formas. Nós temos o teatro convencional. O teatro convencional, ele se utiliza de vários diálogos e situações para contar uma história. E nesse tipo de teatro, pode existir um narrador, mas o narrador, ele não precisa necessariamente fazer parte, ser um personagem da história. Ele pode ser só aquela voz que vai narrando tudo o que acontece, sem que ele faça parte dela. Nós também temos o alto, que é um tipo de teatro que foi criado lá na Idade Média. No alto, a gente sempre tem uma moral da história e ele sempre satiriza as pessoas. O que é satirizar? Fazer uma crítica expondo essa pessoa ao ridículo, fazendo piadas sobre ela. Nós temos também a comédia, de que já coloca as situações de uma forma onde faz com que a gente dê muita risada, ache muita graça, muito engraçado. Só que na comédia toda essa situação é bem leve, ela não ridiculariza ninguém. Nós também temos o drama. O drama é exatamente o contrário da comédia. Ali tem várias situações catastróficas, tristes, só que são situações de que podem ser revertidas, tem uma possibilidade de solução. Drama não é tragédia. A tragédia, ela não tem solução, sempre acaba em total desastre, numa catástrofe, e a única opção de que o personagem principal tem é de se conformar com o que aconteceu. Não tem remédio, não tem jeito às situações trágicas. Já no drama, por mais triste que seja o desenrolar da história, sempre tem a possibilidade de uma solução lá no final. Nós também temos o monólogo, que é representado por apenas um personagem, um artista só que apresenta o monólogo. O monólogo ele tem cenário, tem caracterização do personagem, pode ter maquiagem específica, e aí esse personagem ele vai falando sobre as ideias, os pensamentos, os sentimentos que ele tem, mas ele não fala diretamente para um ouvinte específico, como se ele estivesse conversando com alguém. As falas dele são como se ele estivesse pensando em voz alta. Outro tipo de teatro é o teatro de revista. O teatro de revista ele mistura um pouco de tudo: dança, música, diálogo, crítica social, crítica política. E ele fez muito sucesso aqui no Brasil lá na metade do século XX. Outro gênero teatral também, de que atualmente é bem conhecido, é o stand-up comedy, de que tem só um artista, né, o comediante de que se apresenta, e geralmente ele se apresenta de pé, ele fica em pé o tempo todo, com as falas dele, e ele não possui cenário, ele não possui figurino, nada específico, nenhum elemento do teatro específico. E o stand-up vem justamente da língua inglesa, que significa em pé. Então, o stand-up comedy é a comédia onde o comediante se apresenta
em pé. O que diferencia do monólogo é de que ele não possui nenhum elemento teatral de apoio, nem o cenário, nem personagem caracterizado, nada desses elementos. E nós também temos os musicais, de que é um tipo de teatro que envolve muita dança, música, canções, diálogos falados, né? E aí é aquela forma teatral assim, onde ela é bem glamurosa, né? Cheia de elementos, cheia de detalhes, muito lindo de se ver. Nós também temos o teatro de fantoche, que é conhecido como teatro de boneco ou marionetes. Esse teatro acontece através da manipulação de fantoches, de marionetes ou de bonecos de manipulação. E para esse teatro existem palcos, cortinas, cenários de que são feitos especialmente para cada forma de espetáculo. Nós também temos o teatro de sombras, que é uma arte muito antiga que surgiu lá na China e se espalhou pelo mundo todo. O teatro de sombras ele é projetado através da sombra de mãos, do corpo da pessoa ou de figuras recortadas. Para que ele aconteça, é necessário uma fonte de luz para que projete a sombra desses elementos em uma parede ou um tecido que funciona como uma tela, como um palco. Nós temos também o teatro de lambe-lambe, que também é conhecido como teatro em miniatura, porque ele acontece dentro de uma caixa e lá dentro dessa caixa tem todo o cenário em miniatura preparado para essa apresentação, onde os personagens também são pequenos e manipulados. E aí as peças teatrais desse teatro, elas são bem curtinhas, porque elas são apresentadas para uma pessoa só por vez. Aí quando a pessoa vai assistir a peça teatral de lambe-lambe, ela observa toda a peça que acontece ali dentro da caixa através de um orifício. Então, são peças curtinhas apresentadas para uma pessoa apenas através de miniaturas. Temos também a mímica. Na mímica, o ator ele não pode usar a voz de jeito nenhum. Ele tem que expressar todos os pensamentos, os sentimentos, toda a história através de gestos, expressões corporais e expressões faciais. E aí nós temos também o circo, que acredito que seja a forma de teatro mais conhecida por todos. No circo nós temos os palhaços, malabaristas, trapezistas, ilusionistas, contorcionistas e várias outras apresentações de que acontecem no circo com vários artistas, vários estilos. Agora nós vamos falar sobre a nossa atividade, certo? A nossa atividade vai ser sobre o teatro de fantoches, ok? Para essa semana, o que vocês deverão fazer é o seguinte: primeiro, escolher uma história. Essa história pode ser uma historinha que vocês já tenham visto em um gibi, que tenham lido em um livro, desde que não seja muito grande, tá? Ou pode ser uma lenda, pode ser uma fábula, pode ser um conto de fadas, pode ser uma história bíblica, pode ser também uma história que você tenha inventado. Mas se você for inventar a história, não se esqueça de que ela tem que ter começo, meio e fim, para ela não ficar sem pé e sem cabeça e no final ninguém entender nada do que aconteceu, certo? Só que nós vamos adaptar um pouquinho. Nós não vamos precisar fazer exatamente fantoches. Se alguém tiver material disponível para fazer, como meia ou sucata, latas,
qualquer material disponível que seja possível criar um fantoche em casa e queira se dedicar um pouco mais a essa atividade, tudo bem. Mas a nossa ideia principal aqui, para que seja fácil para todo mundo, é criar uma versão do fantoche de que é o palitoche. Deixa eu pegar aqui os que eu fiz essa semana. Como é que funcionou o palitoche? No palitoche você vai pegar um personagem, tá? Aqui eu fiz só com o rostinho. Não precisa ser assim, só o rostinho. Pode ser o personagem de corpo inteiro, tá? É só porque na história que eu escolhi, é o rostinho que se adequa para que eu utilize, ok? Eu podia ter feito aqui um porquinho inteiro, com o corpo completo. E aí, depois de fazer todo o personagem, a gente coloca em um palitinho. Pode ser um palitinho de churrasco, pode ser um palitinho de picolé, pode ser outro tipo de palitinho que tem em casa. E se não tiver, pode usar o lápis, tá? Os próprios lápis ou canetas que vocês têm em casa. Só que se utilizar lápis ou a caneta, vocês não vão usar nenhum tipo de cola que fixe o personagem que depois não dê para retirar. O que vocês vão fazer? Vão utilizar apenas fita, como eu usei aqui no meu, tá? Então, depois que tirou a fita, dá para desmontar e mantém a sua caneta e o seu lápis sem prejuízo nenhum. Aqui eu fiz, para minha história da semana que vem, o porquinho quadrado, o porquinho de triângulo, o porquinho de círculos e aqui tem o personagem inteiro de que é o lobo mau, tá? Ó, esses aqui, por exemplo, é só o rostinho, mas esse aqui eu já tenho o personagem inteiro e ele é fixo também com a fitinha, ok? Para fazer o seu palitoche, eu usei EVA, mas você pode usar o material que tiver em casa. Pode ser uma folha sulfite, fazer o desenho do seu personagem, contornar, colorir. Se tiver impressora em casa, pode imprimir os personagens se encontrar. Se tiver algum livro antigo de recortes e nesse livro tenha figuras que se encaixem na sua história, você pode recortar essas figuras e reutilizar. Então, você vai procurar os materiais que você tem e vai fazer a sua atividade de acordo com o que você tiver em casa, tá? Não é para sair comprando nada de diferente e nem para dificultar. É com os materiais que você tiver. Um palitoche de papel bem bonito, bem colorido, preso no lápis, vai funcionar muito bem para a nossa atividade. Essa é a primeira parte da atividade, criar os palitoches de todos os personagens da história que você escolheu. Na semana que vem, eu vou explicar a segunda parte da nossa atividade, tá? Um beijinho e até a nossa próxima aula.